irmãos. Hoje eu quero concluir o nosso estudo através do livro de Isaías, lendo para os irmãos duas passagens aqui de Isaías 59, os versos 1 e 2, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Oremos. Pai Celestial, obrigado pelo Senhor, nos guie em toda a verdade, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é uma das passagens mais famosas de Isaías. Toda vez que eu vou testemunhar, eu busco usar esta passagem para mostrar que o que nos separa de Deus são as nossas iniquidades. É o que nós encontramos lá em Gênesis. A mulher foi tentada, ela tomou do fruto, ela comeu e deu ao seu esposo. Ele, sabendo o que estava fazendo, optou por ouvir a sua esposa mais do que ouvir a Deus. Ambos comeram, ambos transgrediram a palavra de Deus, os seus olhos foram abertos, conheceram que estavam nus, e assim a separação com Deus começou. Deus andava com eles no virar do dia, no final da tarde, digamos, na verdade, ele andava com eles. E quando eles transgrediram, quando pecaram, eles morreram espiritualmente. Tentaram se cobrir com folhas de figueiras que eles mesmos cozeram, mas quando Deus chamou, eles se esconderam de Deus. Fugiram da presença de Deus por causa da vergonha do seu pecado. Mas Deus chamou eles por nome. E quando ele confrontou, comestes da árvore que eu disse para não comer. Então o homem, como o bom homem que era, jogou a culpa na mulher, e a mulher jogou a culpa na serpente. Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a mulher e, igualmente, amaldiçoou o homem. E Deus teve de matar um cordeiro. Mataram, na verdade, um animalzinho. A Bíblia não fala cordeiro lá em Gênesis, mas matou o animalzinho, derramou sangue e fez roupas para Adão e Eva, e teve de expulsar eles do jardim do Éden, porque havia outra árvore lá, a árvore da vida. E se comessem aquela árvore, do fruto daquela árvore da vida, iriam viver para sempre neste corpo. Só que este corpo também precisa morrer. Espiritualmente, eles morreram no momento em que transgrediram a palavra de Deus. Assim o pecado entrou no mundo. A separação entre o homem e Deus aconteceu. Aqui na passagem Isaías 59, os versos 7 e 8 diz assim: Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos teus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento de paz. Igualmente, os versos 12 e 13 dizem: Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, a mentir contra o Senhor, e o desviarmos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Nós somos pecadores, é quem nós somos. A nós pertence a vergonha de rosto. Do que se lamenta o homem, a palavra de Deus diz, lamente-se cada um do seu pecado.
Nós somos pecadores por natureza. Nós precisamos reconhecer quem nós somos e bater nosso peito como aquele publicano bateu a mão no seu peito e falou: tem misericórdia de mim, quando estava no templo e não ousava olhar para os céus. Precisamos fazer como aquele ladrão salteador que estava ao lado de Jesus e falou: lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Precisamos reconhecer a nossa necessidade, a nossa pecaminosidade. Precisamos olhar para o Senhor Jesus. Aqui, nessa passagem, o verso 16 e 17 dizem assim: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. O nosso Senhor Deus se fez a nossa salvação, enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Lá no jardim, Deus matou o animalzinho, derramou sangue inocente, fez roupas para Adão e Eva, expulsou eles do jardim para que não comessem da árvore da vida e não vivessem para sempre neste corpo. Mas aquele animalzinho era uma figura do Senhor Jesus Cristo. Aquele sangue que foi derramado era uma figura do sangue inocente do Senhor Jesus Cristo que seria derramado por nós. Levíticos 17:11 diz que sem derramamento de sangue não há remissão pelo pecado, mas tem de ser o sangue puro. O sangue de um animal nunca poderia tirar, Hebreus diz, a iniquidade de ninguém. Era só uma figura, uma foto do sangue do Senhor Jesus. Pois quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus, que é Deus encarnado, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. O Senhor Jesus veio, ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos. Foi até a cruz inocente, sem pecado, e derramou o seu sangue em remissão dos nossos pecados. Ele apareceu lá no tabernáculo do céu e entregou o seu próprio sangue por nós. Ele poderia fazer isso, porque ele é o Cordeiro de Deus, que sem pecado se fez pecado por nós. Por que ele morreu na cruz? Porque a lei do Senhor diz que quem pecar é maldito, quem não cumprir toda a palavra da lei é maldito, mas também diz maldito aquele que pendurar no madeiro. Jesus pendurou-se no madeiro, se tornando maldição por nós. E agora nós temos uma bênção, a bênção da salvação em Cristo Jesus. Aqui ele fala, verso 17, que ele pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Interessante, nós vemos essa mesma passagem, a mesma menção do capacete da salvação, se referido lá no Novo Testamento, em Efésios capítulo 6, quando ele fala da couraça. Ele diz assim em Efésios 6, a partir do verso 14, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Mas aqui no verso 17 diz: tomai também o capacete da salvação. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti,
pois confia em ti. Confiar é a palavra que é usada no Antigo Testamento. Fé é a palavra que é usada no Novo Testamento. Nós somos salvos pela fé. Fé no Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé, no meio da confiança no Senhor Jesus. Nós, como seres humanos, precisamos nascer de novo. Lá no Éden, quando nosso primeiro pai, nossa primeira mãe pecaram, morreram espiritualmente, foram expulsos do jardim do Éden antes de comerem da árvore da vida. Portanto, o seu corpo também precisava morrer, o nosso corpo também morre, mas já nascemos mortos, espiritualmente mortos, e precisamos nascer de novo. É isso que o Senhor Jesus Cristo disse lá para Nicodemos em João 3. Necessário vos é nascer de novo. Agora, uma vez que você nasce eternamente. Nós nascemos, quando nós somos concebidos pelos nossos pais, nós já temos vida em nós. Podemos até morrer, mas a nossa vida é eterna e nós vamos viver para sempre em algum lugar, ou no céu com o Senhor Jesus, ou no inferno longe da sua presença. Mas a nossa vida, uma vez concebida, é eterna. Aquilo que é carnal, mas aquilo que é espiritual também é eterno, pois ele diz, nós somos concebidos, quando nascemos de novo, do Espírito. E essa vida também é eterna. O Espírito nunca morre. O nascido espiritualmente nunca morre também. O corpo vai morrer, mas o Espírito vai viver para sempre. E quando nós nascemos de novo, isso é quando nós olhamos para o Senhor Jesus, reconhecemos que somos pecadores e o aceitamos como nosso Salvador, nós somos concebidos do Espírito Santo, nós nascemos de novo. O corpo vai morrer, mas aquilo que foi concebido, que nasceu, é eterno. E nada pode mudar isso. Uma vez que a vida começa, espiritualmente, não tem como terminá-la. Ela é eterna. O corpo morre, mas não o espírito. O nascido de novo também nunca mais morre. Ou seja, nós não podemos perder a salvação. Ela é eterna, porque a nossa salvação é uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos guarda, é Ele quem vai nos ressuscitar, nos dar um novo corpo, vamos ser transformados e nós vamos viver para sempre com Ele. Ele é a nossa salvação. O que nós precisamos fazer é apenas falar dele. Por quê? Ele disse, se eu for levantado, atrairei a todos a mim. Pregue a Cristo, fale de Cristo. É o Espírito Santo que vai convencer e é Ele que vai salvar. Precisamos olhar para Ele. Precisamos viver olhando para Ele. Lá em Hebreus ele diz, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos falar do Senhor Jesus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Tome o capacete da salvação. O que é que nós temos? Nossa cabeça, nós temos a nossa mente. Quando nascemos de novo, nós temos a palavra de Deus, nós temos então a mente de Cristo. Os nossos olhos precisamos olhar para Cristo, a nossa boca precisamos falar dele. Ele é a nossa vida, ele é a razão da nossa existência, ele nos criou para ele. Eu não prego religião, eu prego relacionamento de você com Deus Pai, através do Senhor Jesus Cristo, que nos dá do seu Espírito. Nós precisamos viver olhando para Cristo. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso noivo. Vamos viver olhando para Ele, vamos falar dele. Ele é o nosso Salvador. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E quando confessamos e o aceitamos, nós temos aquela reconciliação. E o nosso caminhar diário, se viermos a pecar, precisamos confessar. Porque lá em 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Deus é fiel.
Ele nos ama e nos deu seu Filho. Vamos viver olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Pai Celestial, obrigado pela sua palavra. Abençoe a sua palavra, que cada um de nós possa viver olhando para Cristo, pois é no nome dele que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.